O livro de Urântia, documento 3.3. Conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as coisas. A mente divina é consciente do pensamento de toda a criação e dialoga com ele. O seu conhecimento dos acontecimentos é universal e perfeito. As entidades divinas que procedem dele são uma parte dele. Ele que equilibra as nuvens é também perfeito em conhecimento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Disse o vosso grande mestre, referindo-se ao insignificante pardal: nenhum deles cairá na terra sem o conhecimento do meu Pai. E também, até os cabelos de vossas cabeças são contados. Ele sabe o número das estrelas e chama a todos pelos seus nomes. O Pai Universal é a única personalidade em todo o universo que de fato sabe o número de estrelas e planetas existentes no espaço. Todos os mundos de cada universo estão constantemente dentro da consciência de Deus. Ele também diz: tenho certamente visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu pranto e conheço os seus pesares, pois o Senhor olha do céu, ele observa todos os filhos dos homens, do local da sua morada. Ele olha por todos os habitantes da terra. Cada filho criado pode em verdade dizer: ele conhece o caminho que tomo, e depois que ele me houver posto à prova, ressurgirei como ouro. Deus sabe quando nos sentimos e quando nos sentamos e quando nos levantamos. Ele compreende os nossos pensamentos de longe e é conhecedor de todos os nossos caminhos. Todas as coisas estão a descoberto e abertas aos olhos daquele com quem todo temos a ver. E deveria ser um verdadeiro conforto para todos os seres humanos compreender que ele conhece a vossa estrutura. Ele lembra-se de que sois pó. Jesus, falando do Deus vivo, disse: o vosso Pai sabe das vossas necessidades antes mesmo de ir despedir a ele. Deus possui o poder ilimitado de conhecer todas as coisas. A sua consciência é universal. O seu circuito pessoal inclui todas as personalidades. E o seu conhecimento, mesmo das escrituras das criaturas mais ínfimas, é suplementado indiretamente pela série descendente de filhos divinos e diretamente por intermédio dos ajustadores do pensamento residentes. Além do mais, o Espírito Infinito está presente todo o tempo e em todos os lugares. Não estamos plenamente certos se Deus escolhe ou não prever de antemão o evento do pecado, mas ainda que Deus previsse os atos do livre-arbítrio dos seus filhos, tal conhecimento prévio não revogaria em nada a liberdade deles. Uma coisa é certa: Deus nunca está sujeito a surpreender-se. A onipotência não significa poder de fazer o infactível, a ação que não é divina. Nem a onisciência implica saber aquilo que é incognoscível. Todavia, tais afirmações dificilmente se fazem compreensíveis para a mente finita. A criatura dificilmente pode compreender o alcance e as limitações da vontade do Criador. O livro de Urântia, parte 3.4. A ilimitabilidade de Deus. As sucessivas doações de si próprio aos universos como vieram a ser efetuadas não reduzem de modo algum o potencial de poder ou a reserva de sabedoria, e estes continuam residindo e repousando na personalidade central da deidade, em potencial de força, sabedoria e amor. O Pai nunca teve reduzida a sua medida, nem se tornou desprovido de qualquer atributo da sua personalidade gloriosa, em resultado da doação ilimitada de si próprio aos filhos do paraíso, às suas criações subordinadas e às múltiplas criaturas dessas criações. A criação de cada novo universo exige um novo ajuste de gravidade, mas ainda que a criação continuasse indefinida e eternamente até a infinitude mesmo, de um tal modo que finalmente a criação material fosse existir sem limitações, ainda assim o poder de controle e coordenação que reside na Ilha do Paraíso estaria à altura e seria adequado ao domínio, ao controle e à coordenação de um universo
assim infinito. E posteriormente a essa concessão de força ilimitada e poder, a um universo sem limites, o infinito ainda estaria plenamente carregado, no mesmo grau de força e energia. O absoluto inqualificável subsistiria ainda sem diminuição. Deus ainda possuiria o mesmo potencial infinito, como se nada de sua força, energia e poder tivesse sido vertido para dotar universos após universos. Da mesma forma, acontece com a sabedoria. O fato de que a mente seja tão livremente distribuída para o pensar dos reinos, de nenhum modo empobrece a fonte central da sabedoria divina. À medida que os universos se multiplicam e os seres dos reinos crescem em número, até as fronteiras da compreensão, ainda que a mente continuasse incessantemente sendo concedida aos seres de elevada ou de baixa condição, a personalidade central de Deus continuaria a abranger a mesma mente eterna, infinita e onisciente. O fato de que ele envie mensageiros espirituais saídos dele próprio para que residam nos homens e mulheres do vosso mundo e de outros mundos, de nenhum modo reduz a sua capacidade de funcionar como uma personalidade espiritual divina e onipotente. E não existe absolutamente nenhum limite à extensão ou ao número desses monitores espirituais que ele pode e consegue enviar. Essa dádiva de si mesmo às suas criaturas gera uma possibilidade futura sem limites e quase inconcebível de existências progressivas e sucessivas para esses mortais, assim divinamente dotados. E essa distribuição pródiga de si próprio na forma dessas entidades espirituais ministradoras de nenhuma maneira diminui a sabedoria e a perfeição da verdade e do conhecimento que repousam na pessoa do Pai onisciente, pleno de sabedoria e todo-poderoso. Para os mortais do tempo há um futuro. Deus, contudo, habita a eternidade. Embora eu tenha vindo de muito perto da própria morada da deidade, não posso presumir falar com perfeição de entendimento a respeito da infinitude dos muitos atributos divinos. Apenas a infinitude da mente pode compreender plenamente a infinitude na existência e a eternidade da ação. O homem mortal não pode, certamente, conhecer a infinitude do Pai Celeste. A mente infinita não pode pensar sobre uma verdade ou um fato de tal modo absoluto. Todavia, esse mesmo ser humano finito pode de fato sentir, literalmente experimentar o impacto pleno e não amortecido de um amor tão infinito quanto o do Pai. Esse amor pode ser verdadeiramente experimentado, mas ainda que a qualidade da experiência seja ilimitada, a quantidade em uma tal experiência é limitada, estritamente pela capacidade humana de receptividade espiritual e pela capacidade empenhada em retribuir ao Pai em amor. A apreciação finita de qualidades infinitas transcende em muito as capacidades logicamente limitadas da criatura em vista do fato de o homem mortal ser feito à imagem de Deus, pois vive dentro dele um fragmento da infinitude. Por conseguinte, o acesso mais querido e de maior aproximação a Deus que o homem tem é o amor, e por intermédio do amor, pois Deus é amor, e tudo, em uma relação assim tão única, é um experimento factual da sociologia cósmica, a relação entre o Criador e a criatura, o afeto entre pai e filho.